crianças! Este é o Vem a Mim Podcast. Hoje nós vamos contar a história de uma pessoa que foi muito importante lá no passado, no começo da igreja cristã. O nome dele era Estevão e você pode ler essa história na Bíblia, no livro de Atos, capítulos 6 e 7. Vamos lá? Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, os apóstolos continuaram a falar dele e de tudo o que ele havia feito. Eles ensinavam e proclamavam que Jesus é o Cristo. Os apóstolos também ajudavam as pessoas, distribuindo alimentos e cuidando das viúvas. Mas era muito trabalho só para 12 apóstolos. Então, eles escolheram 7 homens para ajudá-los. Eles seriam os diáconos. E Estevão foi um dos escolhidos. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio de graça e do poder de Deus, que ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. A Bíblia também fala que ele era muito sábio e todos gostavam de ouvi-lo falar. Mas alguns líderes religiosos não gostaram nadinha do que estava acontecendo. Eles então deram dinheiro para umas pessoas acusarem Estevão falsamente. Mas vocês acham que Estevão ficou com medo? Nem um pouquinho. Quando Estevão foi chamado para se defender, ele estava tão cheio do Espírito Santo que as pessoas viram seu rosto como se fosse de anjo. Quando Estevão foi se explicar no tribunal, ele falou sobre Abraão, José, Moisés, Josué, sobre Davi, sobre Salomão e principalmente sobre Jesus. Aí no final ele disse que o povo era rebelde e que eles haviam assassinado Cristo. Quando Estevão falou isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas, novamente, Estevão não ficou com medo. Na verdade, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus Pai. Então aqueles homens agarraram Estevão e levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Mas antes de morrer, Estevão orou dizendo: Senhor, não os culpem deste pecado. Que história tremenda, não é mesmo? Apesar da história de vida de Estevão ser bem curta lá no livro de Atos, ela é suficiente para termos a certeza do tipo de homem que Estevão foi. Ele foi um fiel seguidor de Cristo. Ele mostrou isso quando pedia a Deus para perdoar aqueles que estavam jogando pedras nele. Quando perdoamos aqueles que nos machucam e nos maltratam, tiramos de nosso coração as mágoas, o ódio e o desejo de vingança. E quando temos Jesus em nossas vidas, aprendemos a perdoar. E quem pediu essa história foi o Estevão Souza. Um beijo, Estevão, e obrigada por pedir essa história. Que Deus te abençoe e te torne um servo fiel, como o Estevão da Bíblia. Então é isso, crianças. Nos sigam nas redes sociais, @Venham a Mim Podcast. Que vocês tenham uma semana abençoada. Próxima quarta tem mais. Tchau, tchau.